Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do Eclesiastes capítulo 9. O pregador pôs-se a observar os caminhos dos homens e viu que todos, sábios e tolos, justos e injustos, têm aparentemente a mesma sorte. Parece ao pregador que o mesmo acontece ao justo e ao injusto. Versículo de número 2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Jesus, no Sermão da Montanha, ele faz essa declaração e nós entendemos entre linhas de que o mesmo acontece com justos, injustos, bons e maus. Mateus capítulo 5, do verso 44 ao 45. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. O que difere um do outro é como recebem o que vem nas suas mãos. O justo recebe tudo com humildade, o que vem das mãos do Senhor, sabendo que Deus corrige e disciplina a todos a quem ama. O justo, entenda aqui, foram aqueles justificados por Cristo, pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário, porque em nós mesmos não há justiça alguma. Eles têm na oração, na palavra de Deus, uma fonte inesgotável de conforto, consolo para as lutas desta vida, coisa que os injustos que vivem longe de Deus não conhecem. O pregador viu também que o coração do homem, no verso 3, está cheio de maldade e nele há Deus vários enquanto vivem, pois enquanto a disciplina do Senhor purifica e fortalece o fiel servo justo, serve de endurecimento ao coração do injusto, do infiel. Todavia, enquanto há vida, há esperança de transformação, de mudança. Versículo 4. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Enquanto há vida, o mais perverso dos homens pode se arrepender, se encontrar com Cristo, ter perdão dos seus pecados e receber uma nova vida e uma vida eterna. Mas após a morte, nada mais resta ao infiel, ao injusto, a não ser o julgamento para a condenação. E de nada mais valerá as orações e intercessões. Diante dessa realidade da vida, Salomão nos diz que devemos nos alegrar com os bens que o Senhor nos deu, versículo 7. Nos alegrar com a família que Ele nos deu, versículo de número 9, com o nosso cônjuge que Ele nos deu, afinal, passamos a ser apenas um só em Cristo. No versículo 8 ele diz, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Deus deseja que vivamos felizes. Sabemos que a nossa vida é feita também de dores e sofrimentos, de aflições. O próprio Cristo nos alertou sobre isso. Todavia, ainda assim, devemos aprender a vivermos contentes em toda e qualquer situação, como o apóstolo Paulo nos ensinou e pôde declarar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. No lugar da tristeza, o Senhor quer nos dar óleo de alegria. Ao invés de cinzas, vestes de louvor, aleluia. No versículo 10, Salomão fecha o seu pensamento dizendo: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Tudo o que o homem deve fazer, ele deve fazer aqui. Porque lá na eternidade tudo já está pronto. O nosso trabalho na eternidade será outro. Não precisaremos nos fatigar e correr atrás do vento. A vida após morte dos salvos em Cristo será de paz, de alegria, de justiça. Em Romanos 14, versículo 17, diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Enquanto a vida dos perdidos será uma vida de tormento
eterno. No juízo final, será revelada a real distinção, a real diferença entre o justo e os injustos e seus respectivos destinos. O pregador, a partir de então, nos versos 11 e 12, viu que o prêmio não é dos ligeiros nem dos mais valentes na vitória, e sim do tempo que cada um tem nessa vida. Isso significa que não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos que andam pela fé, que não andam pelaquilo que vem. Diante disso, aguardamos o nosso galardão. Se não houvesse galardão, a vida seria uma total frustração, um verdadeiro correr atrás do vento, algo completamente sem sentido. Salomão encerra esse capítulo trazendo uma ilustração muito oportuna do verso 13 ao 18. Ele diz que havia uma pequena cidade com poucos homens e veio contra ela um grande rei e a cercou, levantando baluartes e trincheiras. Havia na cidade um homem pobre, mas sábio, que livrou a cidade por sua sabedoria. Depois, ninguém mais se lembrou do pobre sábio. O pregador concluiu que, apesar do esquecimento dos concidadãos daquele pobre, a sua sabedoria valeu mais do que a força. Em Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 11, diz assim: as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixadas as sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Por isso ele conclui que a sabedoria é melhor do que a força, é melhor do que as armas de guerra. Lembre-se que por causa de um só pecador, guerras se levantaram trazendo mortes e destruições, muitas vezes causadas por pura vaidade, ambição ou loucura. Lembra-se de Adolf Hitler? Que o Senhor nos ajude a sermos transformados, corrigidos, fortalecidos, fiéis. Que o Senhor nos ajude a buscarmos a sabedoria enquanto há vida, pois enquanto há vida, há esperança para mim e para você. Que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.